Olha, e a proprietária de um salão de beleza aqui da capital, a Silvia Carvalho, ela enviou um vídeo para a gente que disse que já está sentindo o impacto. Na verdade, a gente recebeu várias pessoas, vários autônomos pedindo ajuda. E ela disse que o impacto da paralisação do negócio dela está grande. E ela resolveu fazer um apelo às autoridades para que ajudem os empresários do setor. Meu nome é Silvia Carvalho, sou conhecida mais como Silvia Beauty, sou profissional da área da beleza e venho aqui por meio dessa rede de TV, que é a TV Atalaia, Rede Record, filiada. Então, pedindo assim que as autoridades desse estado, tipo o governador e o prefeito, que se sensibilize com os profissionais, os microempresários, porque eles estão já sentindo dores fortes por tudo isso. Sei que a saúde está em primeiro lugar. Sem saúde nós não conseguimos fazer nada. Mas eu venho, em meio de tudo isso, pedir que possam, assim, quanto à água e à luz, vocês tiveram uma resposta boa, positiva. Mas quanto ao IPTU, que as pessoas já vão começar a pagar, que são parcelados, agora dia 5 de abril, como fazer? Né? As pequenas empresas que têm suas promissórias para pagar, suas duplicatas para pagar, como fazer? Se não estão ganhando dinheiro, se as portas estão fechadas. Então, eu venho pedir assim, solidariedade ao Estado, né, que sensibilize e veja o que pode fazer pela nossa classe de profissionais da beleza, certo? No caso, cabeleireiros, manicure, esteticista e por aí vai. Todos estão fechados, todos estão fechados. Tem pessoas que já estão ficando doentes em casa, outras passando não é necessidade, é fome. Eu quero agradecer o grupo da TV Atalaia, Rede Record de televisão. Muito obrigado por essa oportunidade. Por que a gente está colocando ela? Porque aqui no nosso WhatsApp, nas redes sociais, a gente tem recebido muito o apelo de lojista, de empresário, de autônomo, de ambulante. Eu sei que é uma situação difícil e ela começou bem falando. Todos nós estamos aqui para seguir as orientações do Ministério da Saúde, de ficar em casa e tem que ficar mesmo. Eu tenho uma mãe de 83 anos de idade e estou fazendo todo o possível. Mas diante dessa situação, as pessoas perguntam o que é que se pode fazer para ajudar quem não tem salário, que recebe salário no fim do mês, como, graças a Deus, os servidores públicos, como algumas empresas grandes que conseguem segurar por determinado tempo. Bem, para falar sobre esses impactos do novo coronavírus, eu recebo aqui no estúdio o economista Rodrigo Rocha. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. É uma situação complicada, desafiadora para todos e você que faz parte do ramo empresarial, como é que tem chegado até você o clamor dos empresários? Olha, é um momento realmente muito complexo. As pessoas às vezes ficam querendo fazer uma guerra entre economia e saúde. Na realidade, tem que ser uma união entre economia e saúde. Por quê? A questão da saúde, ela é prioritária, mas se as pessoas ficarem em casa sem receber renda, elas vão ter que sair em algum momento para buscar essa renda para conseguir se alimentar. Então, a grande questão é como é que a gente consegue controlar a questão da saúde sem perder de vista a questão econômica. Porque, no final das contas, você tem a maior parte, a grande maioria dos negócios, ela é de pequeno porte. Então, se essas empresas de pequeno porte não abrem as suas portas, a grande maioria não consegue fechar o mês pagando as suas contas. E quando eu falo de pagar contas, não é só questão de pagar tributos, que é uma questão relevante, mas é uma questão de que muitas delas não vão conseguir pagar folha. Tem empresas já tentando ver a possibilidade de demissão e isso pode gerar uma dificuldade muito grande para as pessoas que estão dentro das suas casas e que vão precisar em algum momento sair para buscar essa renda. E nessa hora, que medida seria mais interessante? Flexibilizar para abrir as lojas, talvez em um horário alternativo, ou o governo diminuir tributos, pagar alguma coisa aos empresários? Qual seria a medida mais assertível? Na realidade, não existe uma medida única, uma solução mágica. O que você vai ter é um conjunto de soluções. O que é que você tem que pensar? A primeira coisa a ser pensada é, essas empresas que não abriram já ficaram sem vender esses dias todos. E tem uma despesa, o final do mês está chegando, um monte de despesa chegando, inclusive folha de pagamento. Então, para essas empresas, urgentemente crédito.
que inclusive foi divulgada agora pelo governo federal, uma linha de crédito de 40 bilhões em 2 meses, 20 bilhões a cada mês, onde vai ser pago o salário dos funcionários das pequenas empresas. Então, vai ter lá um cadastro onde a empresa entra com uma taxa de juros bem reduzida, o que está previsto é 3,75 ao ano, que é a taxa Selic, onde você empresta esse dinheiro para a empresa e esse dinheiro não vai para a empresa, vai direto para a conta do funcionário, porque você garante que o dinheiro chegue na ponta e a economia volte a funcionar, porque esses funcionários vão conseguir fazer as suas compras. Então, esse é uma medida importantíssima. O crédito consignado para 6 meses, aliás, com carência de 6 meses, ou seja, só vai começar a pagar daqui a 6 meses, isso alivia esse momento. Agora, a gente tem que preparar a saída do coronavírus. É um vírus que ele tem um impacto muito importante, mas que em algum momento ele vai acabar. Quando ele acabar, se as empresas estiverem destruídas, a economia vai ter muita dificuldade para retomar. Então, é importante o controle sanitário, como, por exemplo, é feito nos supermercados, onde você tem distanciamento, você tem regras de funcionamento, porque simplesmente um órgão dizer, olha, o que é essencial? Tudo na prática, a gente tem uma economia que é muito interligada. Não tem como você dizer uma coisa é essencial e a outra não. Por exemplo, óculos. O empresário do ramo de óptico diz, os clientes estão ligando desesperados, eu não estou conseguindo enxergar, ficam em casa sem conseguir enxergar porque estão sem os seus óculos. Então, é importante analisar todos os segmentos, verificar como pode funcionar cada um deles dentro de um controle, de uma organização que não gere também uma crise de saúde. Eu li hoje que alguns empresários estão elaborando um documento para ser entregue aos governos estadual e municipal aqui de Aracaju. Trata desse assunto, esse documento? Esse documento ele foi coordenado pela Federação do Comércio. Foi um trabalho muito importante do presidente da Federação do Comércio, onde ele uniu todas as instituições, a maioria das instituições empresariais, para dialogar. Porque nesse momento é um momento de união. Não adianta querer brigar, comprar uma briga que depois vai perder todo mundo. A questão toda é, o que é que a gente pode solicitar aos órgãos federais, aos governos no nível municipal e estadual, para evitar que essa situação se torne ainda mais dramática do que já está sendo. Algumas medidas, por exemplo, que estão sendo solicitadas, é a questão tributária, a prorrogação ou suspensão dos tributos, tanto no nível estadual quanto no nível municipal. No nível estadual, a gente tem um banco do Estado que pode contribuir também com uma linha de crédito facilitada, onde essa linha de crédito possa contribuir com essa outra linha de crédito já anunciada pelo governo federal. No nível municipal e estadual também, a questão da segurança, como ficou o comércio, a orla, tudo vazio, é importante reforçar a segurança naqueles ambientes. Rodrigo, a gente até tem acompanhado, os governos federal, estadual, municipal têm lançado, editado algumas medidas, inclusive com relação à área econômica. Eu vou chamar a Samara Fagundes aqui, na janela da informação, e ela vai trazer algumas medidas que o governo estadual lançou com relação à área tributária. Samara. Isso mesmo, Ricardo. São medidas tributárias e também prorrogação de prazos. A gente começa citando as medidas tributárias que já foram adotadas pelo governo do estado de Sergipe. Olha só, nos próximos 90 dias, e a gente destaca aí mercadorias em trânsito por Sergipe serão dispensadas do visto nos postos fiscais e não terão, por seus parcelamentos cancelados ou bloqueados se os parcelamentos de dívidas forem pagos em atraso. E também nos próximos 120 dias não haverá inclusão em cadastros restritivos ou de inaptidão pela Cefaz, não haverá também ajuizamento de execuções fiscais pela PGE, ressalvadas as necessárias para interromper a iminente prescrição do crédito tributário. Além disso, há também a prorrogação de prazos das obrigações acessórias em geral, Ricardo. Olha, eles passaram aqui a assessoria de comunicação do governo do estado de Sergipe, a prorrogação da entrega da escrituração fiscal, EFD, também para empresas do Simples Nacional. Atenção para a prorrogação, o prazo, novo prazo, dia 30 de junho de 2020, e para a declaração de informações socioeconômicas e fiscais. E já a prorrogação também para o dia 30 de junho,
o prazo para apresentação da declaração anual simplificada para o microempreendedor individual referentes ao ano calendário 2019. A gente sempre busca as informações também do outro lado, de todas as partes. Essa é a função do jornalismo. A gente está aqui para trazer todas as informações para quem está em casa. Inclusive, essa é uma informação importante também para você, empresário. A gente buscou as informações junto ao governo, desses anseios desses empresários, e a informação passada foi essa, Ricardo, essa nota completa que nós passamos aqui agora. Obrigado, Samara Fagundes. Aí eu retorno aqui para o Rodrigo. Rodrigo, essas medidas que foram apresentadas pelo governo estadual são suficientes? Os empresários já sabem dessas medidas? Olha, já foi divulgado realmente, a gente já tem conhecimento delas. Elas contribuem, mas como eu disse, ainda precisa muito mais. O que a gente precisa é realmente ajudar, porque o tributo é para uma empresa que vai continuar existindo. Se ela morrer no meio do caminho, ou seja, se ela não conseguir sobreviver a esse momento, a questão tributária é a menos importante, é a menos relevante. Primeiro, você tem que garantir a sobrevivência dessas empresas. E a única forma de você garantir sobrevivência é trazendo capital de giro para ela custear essas despesas desses dias parados e que ainda está fechado, você ainda tem o comércio fechado, ou seja, ainda não começou a entrar dinheiro. Se não entra dinheiro, você não tem como pagar as despesas básicas. O tributo vai para o final da fila. A questão agora realmente fundamental é você auxiliar com crédito para que essas empresas consigam fechar um mês, honrando seus compromissos, pagando seus funcionários e fazendo a economia voltar a funcionar. Alguns estados estão flexibilizando com relação à abertura do comércio. Santa Catarina foi um deles. Você acredita que essa seria uma saída aqui para o estado? É justamente avaliar setor a setor, verificar como você pode abrir de uma forma controlada para evitar também que você gere a abertura, todo mundo corra ao comércio, corra às lojas e faça com que você tenha grandes aglomerações. É importante, então, que isso seja planejado, que é isso que outros estados já estão fazendo e que aqui já tem um diálogo nesse sentido de vamos flexibilizar de uma forma estruturada, organizada, evitando aglomerações e conseguindo controlar a questão da saúde, que é importantíssima. Rodrigo Rocha, economista, muito obrigado por sua participação. Só para encerrar, esse documento já foi entregue ou vai ser entregue ainda ao governo do estado e à prefeitura de Aracaju? Bom, já foi enviado, foi elaborado um documento que foi enviado para todas as instituições aprovarem, estão sendo feitos os últimos ajustes e ainda hoje a expectativa é que a gente entregue ao governador. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. 12h20.